criação e a queda, nós fizemos uma aula introdutória de modo mais geral. Depois o pastor Natanael tratou sobre a criação antes da queda, e nós começamos na aula passada a respeito do problema da queda, né? E nós tratamos a respeito, inclusive, que a única referência ao início, a data do mal, da origem do mal, é que a Bíblia fala que é no início da criação. É no início, não diz como foi, nem a maneira como foi, mas diz que foi no início da criação, tá certo? E sendo assim, nós vamos para o nosso estudo, né? Vamos lá para a gente trabalhar um pouquinho. Gênesis, o capítulo 3, 16 a 19. Hoje eu trouxe a Bíblia, que até gostaria que dentro de pouco tempo a gente pudesse pensar aí com um conselho sobre esta Bíblia, para a gente usar essa edição, para a gente usar aqui, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela continua fiel na tradução, palavra por palavra, mas ela transmite transfere aqueles termos que a gente não usa mais no dia a dia para uma linguagem mais simples, né? Quando se trata de pessoa, ela se relaciona na terceira pessoa do singular, você, né? E quando se trata de Deus, lógico, ela vai para a segunda pessoa, e diante do respeito por aquilo que o Senhor é e o que o Senhor faz. Então, eu estarei lendo aqui, me acompanhe por gentileza, Gênesis 3, 16 a 19, diz assim: e a mulher, ele disse, ele quem? Deus, né? Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Como nós estamos numa aula, nós temos oportunidade de parar, de perguntar, de responder, de dialogar, de contribuir. Mas se não chegar no final dos slides, não tem problema, tá? E como nós estamos para fazer isto, e tem assuntos que são realmente difíceis, porque não estão tão claros nas Escrituras Sagradas, nós já oramos para que o Senhor nos abençoe, mas eu quero que você agora pare um pouquinho, fale com Deus, para que Ele trabalhe o seu coração e o meu também, para que a gente possa trabalhar esta linha relacionada às consequências da queda, né, que está dentro da criação e a queda, mas que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente possa entender a palavra do Senhor. Curva sua cabeça, fale com o Senhor por alguns segundos, e logo em seguida nós retornaremos, eu encerrarei a oração em voz audível, e nós então retornaremos à nossa aula. Pai, eu sei que todos aqui estão curvados diante do Senhor, e todos estão clamando ao Senhor para que nos ilumine, tire de nós as barreiras que nós mesmos criamos, da nossa limitação, do nosso pecado, e que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ilumine de tal maneira que haja não apenas o aprendizado maior de quem é o homem, mas também, Senhor Deus, uma edificação transformadora. Que o Teu Santo Espírito mova entre nós, em nós, e Ele possa fazê-lo também através de nós. Nós oramos na dependência de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, queridos irmãos, a queda tem suas consequências. E nós lidamos com muitas coisas hoje, e às vezes até olhamos Deus como um Deus injusto.
diante de alguns acontecimentos. Muitas pessoas questionam como Deus pode mandar matar homem, mandar matar mulher, mandar matar crianças. É um absurdo isso. E é interessante porque no que se refere a Deus, Ele é santo e o homem se rebelou contra Ele. E nós não temos esse relacionamento tão amigável de graça e misericórdia com aquele que nos ofende. Queremos que Deus faça aquilo que nós não fazemos, sendo Deus santo e o homem pecador, e sendo o homem pecador e eu também pecador. E diante disso, então, a gente vai começar a trabalhar, e dentro que do pedido aqui, nós temos voltando um pouquinho, houve um pedido para que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa questão do chamado depravação total. Quando nós falamos sobre depravação total, nós pensamos logo numa questão relacionada a algo muito grande. Fulano é muito depravado. E quando nós pensamos no muito depravado, nós pensamos logo num contexto de intensidade. E, na verdade, o termo depravação total, ele não tem a ver com uma intensidade de ação, mas numa completude do ser. Podem ler de novo, por favor, o que está escrito aí. Vamos lá? Significa... Com esta afirmação e diante de tudo que a Bíblia fala, que nós já falamos um pouquinho na quarta-feira passada, então se uma pessoa que não quer temer a Deus, se ela então diz glória a Deus, o que significa? Essa pessoa, ela está pecando contra Deus? Espera um pouquinho, duas começaram ao mesmo tempo, então uma e outra, tá? É só porque começando junto, só para a gente que tem que participar mesmo. Como é que é aqui, aqui ali? Bom, se a pessoa não teme a Deus, se ela é ímpia, e ela diz glória a Deus, e ela é totalmente depravada porque ela é ímpia, ela não tem o Espírito Santo nela, ela está pecando ao falar glória a Deus? Opa! É bom ter essa questão. Uma acha que sim e 3 acham que não. E agora? Mas toda língua, todos têm que dar glória a Deus? Até a criação, até a natureza? Vamos definir a pergunta? Eu não disse que ele não glorifica, eu disse que ele está pecando. A afirmação é essa. Se ele é ímpio, quando ele glorifica a Deus, ele está pecando. E agora? Opa, tem mais uma com você. Está com a Ana Paula? Aqui nós estamos aqui da minha direita com a minha direita, 2 para lá e 3 para cá. E agora a Renata entrou lá de cá também, então deu 4. Da boca para fora. Se é da boca para fora, é o quê? Só para a gente entender uma coisa é uma coisa, e a outra coisa é outra coisa. Vocês entenderam bem? Vamos aqui. Se alguém faz uma boa ação para quem precisa, e ele faz dizendo, eu estou vendo que ele está necessitado, eu o amo, e diante do que Deus já fez por mim, eu faço por ele. E lhe dou então uma cesta básica para que ele mate a sua fome. O outro eu diz o seguinte: opa, eu preciso ser visto pela comunidade, pelos irmãos, por todos, e preciso de uma ajudinha para ir para o céu. Eu estou vendo que a pessoa precisa de uma cesta básica. Eu vou dar uma cesta básica para ela, para matar a fome dela. Os dois mataram a fome da pessoa? Mataram. Os dois fizeram, na visão de Deus, a boa obra? Não. Da mesma forma, Deus é glorificado por todos. Uma coisa é a ação recebida,
outra coisa é aquilo que foi feito. Vejam, se o seu coração, não seu, você, o ser humano, se o coração do humano sem Jesus é totalmente depravado, todas as suas faculdades foram contaminadas, ele morreu perante Deus, ele odeia Deus, tanto é que ele se esconde de Deus. Tudo que sai dele, sai o quê? Se ele é um pecador, se a sua natureza é totalmente depravada, vai sair do seu coração o quê? Contaminação. Então, Deus é glorificado quando o ímpio diz glória a Deus, mas o ímpio pecou porque o que saiu dele foi pecaminoso. Nós estamos falando, para a gente fica um pouquinho difícil, porque você já tem Jesus, você já vive no tempo de Cristo, você já vive com a fé. Agora, outra coisa, nós estamos falando de alguém depravado, de alguém sem Jesus. Para a gente exemplificar isso, imagine uma grande caixa d'água contendo 10 mil litros d'água. Agora, a Vanessa e a mãe dela, que moram próximo, faz essa reserva d'água de 10 mil litros. É muita água? É bastante água? Ou pode colocar 20 mil? Tem caixa? Me ajuda aí. Pessoal da Forte Leve, me ajuda aí. Fazer propaganda, né? Porque ele é missionário. 10 mil litros d'água. Agora, pega-se desse reservatório, 10 mil litros, tira uma mangueira e joga numa caixa de 1000 litros para a senhora, e uma outra mangueira da mesma caixa para uma caixa de 1000 litros para a senhora. Se alguém colocar uma impureza na caixa de 10 mil litros, o que vai acontecer com as duas que vão receber a água? Receber a água contaminada. Foi isso que aconteceu. Adão e Eva são a caixa de 10 mil litros d'água. Quando eles morreram, todo o nosso corpo se tornou essa caixa contaminada. Então, tudo que sai de nós é contaminado, é pecaminoso. Então, por isso, a depravação total tirou do homem qualquer possibilidade de fazer a coisa certa, a não ser que Deus interfira no seu coração, coloque uma nova natureza para que ele possa fazê-lo. Deu para entender então que a Ana Paula e a Délia e a Brenda estão certas agora? E que eu sei que vocês entenderam aqui. Não está glorificando a Deus? Está glorificando. Mas o que eles fazem é pecado. Foi até usado pelo Rick aqui, né? Isso serve, se ele não se arrepender, para acrescentar a sua condenação no final. Porque ele diz, glória a Deus, mas ele faz de uma forma equivocada, faz de uma forma corrompida, e no fundo, o que ele quer é aparecer ou a glória dele mesmo. Pastor Natanael. Você sabe o que é trapo de imundícia? Ele está se referindo a Isaías 64. Sabe o que é um trapo de imundícia? Imagine um homem com uma lepra no pé, e aí de manhã ele enrola uma faixa e anda na poeira sem sapato, só com chinelo, o dia inteiro, e vai vazando aquela samoura, e a poeira vai agarrando naquilo. Quando chega a tarde, ele tira. Isso é trapo de imundícia lá de Isaías 64. As ações do homem são isso, disse Deus através do profeta. Mas aí tem Jesus, graças a Deus por isso. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher a respeito de Jesus, sobre o que ele faz.
que ainda não foi alcançado por Jesus. Suas ações comprovam isso, né? É dentro desse aspecto. Jonas Júnior. Uhum. Pode ser um hábito, e mesmo que ele decida falar, ainda assim vai ser pecado da parte dele. Mas pode ser um hábito também. Quer ver uma coisa? Damares e eu ontem estávamos em determinado local, nós saímos de uma reunião aqui e passamos em determinado local. Isso aí faz parte da queda, não da queda do pecado, da queda da garrafinha. Tá? Nós passamos num determinado local e se aproximou da gente um rapaz, e assim, ele conversa muito comigo, né, sempre, mas ele estava completamente adulterado, né? Ele estava com drogas, e entre tanto as drogas quanto o álcool, e aí ele foi, e ele chega para mim, quando ele não está alterado, ele chega, fica no canto e fala: reverendo, quem não fala pastorão, reverendo, eu estou indigno de chegar perto do senhor. Aquela coisa de sempre, né? E aí, ele, para impressionar, ele começou a mandar áudios para alguém dizendo: é porque ninguém pode tocar nos meus filhos, porque eles são do Senhor Jesus. Eu acho que eu não vou para o céu não, mas eu acho que eu vou também, porque Deus é bom. Aquela risada que você vê que não é a risada dele. Quando ele fala que Deus é bom, ali, nesse estilo que ele falou ali, ele está pecando. Por que ele está pecando? Porque toda a sua ação mostra que ele não tem nada a ver com Deus, no sentido de glorificar a Deus. Por quê? Porque não é porque ele quer fazer, é porque o que vai sair dele está sujo. Eu diria, a blasfêmia é você falar contra, né? É você falar contra. Aí seria mesmo uma zombaria, mesmo zombar de Deus. Mas é porque o que eu estou querendo dizer é que sem Jesus, tudo que sai do coração de alguém sem Jesus vai sair sujo, vai sair buscando o bem próprio. Vocês estão lembrados qual foi o lugar que Adão e Eva se esconderam de Deus? No jardim. Não seria incoerência? Se eu então não quero mais relacionamento com Deus, então eu tenho que sair das coisas de Deus. Mas eles não queriam sair das coisas de Deus. É por isso que tem campanha nas igrejas aí. Porque eu vou lá para buscar a bênção, 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 buscar a bênção. Eu não quero Deus, eu quero a bênção de Deus. Mas e o compromisso com Deus? O compromisso de Deus não quer não. Eu quero Deus da bênção, eu quero a bênção de Deus. Então se Deus me dá, eu quero. Se Deus não me dá, eu não quero. E assim por diante. Cidinha. Cidinha, Deus usou até uma mula. Então, porque se a gente vê que todas as obras são ruins, a gente pensa assim: não posso nem receber nada de... Não tem a ver com isso. Tem a ver com o seguinte: é como se no meio do caminho tivesse alguém para colocar um produto e purificar a água que sai contaminada. Então, ela chega para você boa, mas ela sai ruim. Então, da caixa, a caixa continua contaminada. Então, o coração do ímpio continua o coração do ímpio. Agora, quando você receber, não. Deus pode usar. Quando Deus manda, Deus faz, e todos os mundos vão. Ele chamou Ciro, né, de o meu pastor, que era um ímpio. Ele usou Dario para fazer cumprir o seu propósito. Ele usou uma mula para evitar que um profeta morresse. Então... Sim. Antigamente, logo na minha conversão, aí chegou o tempo que eu falei, eu pensei assim: meu Deus, eu vou ter que sair desse mundo. Aí quando eu fui lá nas cartas de Paulo, sim.
Sim. Aí é bom dar esse parecer, porque Eu acho que é uma ilustração, né? Aquela do quando Deus manda até o diabo obedece, né? Eu acho que aquilo é uma ilustração daquela menina que era crente, que precisava de alguma coisa, ou a mulher, não sei quem lá, precisava de alguma coisa, e alguém fala, então vou lá zombar do Deus dela, né? E manda fazer o cara era ímpio e manda fazer uma cesta para mandar. Aí ela fala, foi o diabo que mandou para matar sua fome. Aí ela fala, quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Então, é uma ilustração, mas é real isso. É real, é assim mesmo. Tá? A questão é, a pessoa que está fazendo, ela está simplesmente pecando, porque ela não tem o desejo realmente de glorificar a Deus. O que ela falou ali foi para a glória própria, foi para aparecer, foi alguma coisa, a motivação foi errada. E Deus não quer ação sem motivação. A motivação tem que estar correta. É por isso que você tem dois assuntos diferentes, dois tratamentos diferentes de Deus para duas pessoas. E vou dizer mais, humanamente falando, parece que Davi fez um pecado pior do que o pecado de Saul, no sentido humano. No entanto, havia uma motivação no coração dele de arrependimento, e enquanto Saul não. Saul justificou e ele confessou. Saul disse, eu fiz por causa disso. Davi disse, pequei. Aí que está a diferença. Richard, és tu. Inclusive, eu vou pregar domingo que vem, pode anotar aí, sobre a questão da obediência. Sacrifício, o Senhor não quer, eu quero obediência. Tem a ver com essa passagem aí também. Ok? Deu para entender? Deu para entender que tudo aquilo que sai de um coração sem Jesus é pecado. Embora possa ser bom para o outro, mas se torna pecado porque não tem valor nenhum para ele. Ele é um pecador não redimido, até que ele se arrependa. Isso é depravação total. Todas as faculdades. Então, meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações, minhas omissões, minhas decisões serão sempre buscando o meu próprio bem-estar. Lembro-me agora, conversando com o diácono Jovanci, esse santo homem, e nós estávamos conversando ali sobre essa questão, né? Graças a Deus é que Deus que julga. Já imaginou se fosse eu para julgar? Eu puxava só para o meu lado. Aí o outro puxava para o lado dele. Aí viraria um problema grave, né? E Deus julga por quê? Porque Ele conhece o motivo, a motivação da ação. Ele conhece o coração. Deu para entender? Vamos lá. Consequências agora do pecado na mulher. Na mulher. Aí eu tenho aí o texto. Vamos ler o texto aí? E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Gênesis 3:16. E dentro dessa visão de que a mulher recebe primeiro a maldição, John MacArthur faz uma afirmação e que eu concordo com ele. E vamos ler essa afirmação juntos? Abre aspas aí, depois já fechando aspas. Vamos lá então? Esse é um constante lembrete de que a mulher deu à luz o pecado presente na raça humana e transmite o pecado a todos os seus filhos. O ser humano pode ser liberto dessa maldição pela geração de filhos crentes. O que John MacArthur está dizendo? Que na verdade a Bíblia é que está dizendo. Veja, por que Deus disse que aumentarei o sofrimento na sua gravidez e em meio a dores darás à luz, ou no parto? E aí, ele está dizendo que dentro da maldição e até mesmo na maldição, há um ato
ato didático de misericórdia para que a mulher saiba, se lembre do seu estado de pecado, de morte, e que foi ela a primeira, foi ela que tomou a decisão, foi ela que disse a respeito do fruto, que começou a conversar, deu ouvido a Satanás, a serpente, e foi ela que tomou, e foi ela que comeu, e ela deu a Adão, e ele comeu. O caso dele vem depois, vem logo à frente. Não está ali, mas eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia em 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2, na verdade vamos ler antes um pouquinho, deixa eu só abrir aqui essa Bíblia nova, e por ser uma Bíblia nova mais difícil de manusear, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ver aqui um pouquinho antes, nós vamos ver a partir do versículo 13. Olha o que diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele está falando sobre a questão da mulher exercer a autoridade de governo, tá? E ele fala aqui na igreja. Então, por que a mulher não pode exercer a autoridade ou o governo? Ele diz, primeiro, porque isso foi... Adão veio primeiro, depois Eva. Adão recebeu a missão, não Eva. Depois, no versículo 14, ele diz assim, e Adão não foi iludido, mas a mulher. Satanás não iludiu Adão. Foi a mulher que iludiu Adão. O Satanás iludiu a mulher. Está aqui bem claro, isso está em Gênesis também, né? E aqui bem claro. Sendo ela enganada, caiu em transgressão. Então, o primeiro pecado de transgressão foi com a mulher. E aí você tem, Deus faz com que na sua maldição ela seja lembrada de que ela foi a porta de entrada para a queda no ser humano, e ela, ao gerar filhos, automaticamente ela gera filhos também pecaminosos, pecadores que povoam a terra. No entanto, o versículo 15 diz assim, mas ela, quer dizer, a mulher, será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Como que isso acontece? Que Deus, a sua graça, Ele usa, e a mulher é mantida na sua função, dentro da restauração, que vamos ver isso lá na frente, bem à frente, sobre essa questão da restauração do ser humano, e o papel da mulher nessa restauração. Mas Paulo está falando aqui já, ela pecou primeiro, então quer dizer, daí John MacArthur usa a expressão, para a dor, o sofrimento da gravidez, é para que ela lembre que foi ela que é a porta de entrada, e que ela gera filhos pecadores. Então vem o sofrimento no decorrer da gestação, e logo em seguida vem a multiplicação na dor do parto. É o sofrimento para dizer, olha, foi com você. Então, a primeira maldição na mulher, o efeito, a consequência, foi justamente esse sofrimento para fazê-la lembrar do que ela cometeu diante do Senhor. Existe alguma dúvida? Não havendo, vamos então para a segunda. A segunda é resistência à submissão. Podem ler, por gentileza? Desejo da mulher passou a ser senhor sobre o seu marido, invertendo o papel original e gerando grandes conflitos relacionais. Somente Jesus Cristo pode restaurar isso.
Por que eu estou colocando, sempre falando Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo? Porque nós estamos num momento, a gente tem dificuldade de olhar sem esse crivo, né? Porque nós já estamos em Cristo. Mas é justamente essa questão, o versículo 16, por gentileza, leiam para mim aí na sua Bíblia, Gênesis 3:16, como é que está escrito, porque fala a respeito da dor, mas no final fala algo muito interessante. Olha o que diz. Como é que é a última parte aí? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa frase, essa montagem de frase da tradução, ela não fica muito clara para a gente entender o que significa isso. Isso significa justamente a resistência que a mulher teria a partir do pecado para cumprir o seu papel de submissão. Porque como é que ela pecou? Vamos lá. Quem recebeu a missão? Foi Adão ou Eva? Adão. A Eva foi criada depois. E ela recebeu a missão não de Deus, mas a missão da mulher é ser submissa. Ou seja, estar ajudando no desenvolvimento do homem na sua missão. Mas o homem seria então a autoridade responsável. Mas quando a serpente aparece, o que Eva, dentro do papel original, deveria ter feito? Não dado ideia para a serpente e feito o quê? O que poderia falar com a serpente? Adão, chegou a serpente aqui. Arreda de Satanás, né? Peraí, não, você quer conversar? Não, esse assunto esse assunto não é comigo. Esse assunto é com o meu marido. Vem cá, eu preciso conversar com ele. Eu não posso ficar dando ouvido a você aqui. Eu vou lá conversar com ele. Ou ele vai conversar com você, né? Porque ele era o responsável. Mas o que ela fez? Ela entrou no assunto. Inclusive, ela diz assim: não posso comer e nem tocar. Deus não havia nem falado isso, né? Então ela deu ouvido e ela tomou uma decisão unilateral. Mulher gosta de conversar. Mas veja bem, a mulher gosta de conversar e faz parte da criação, né? Que a mulher pensa conversando, pensa falando. Eu já peguei a Damares assim do outro lado, falando assim: amanhã tem que levantar, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Eu falei: o que é? Não, estou pensando. Né? É a mulher é assim, né? Ela não é inferior por isso, mas a mulher fala mais um pouquinho do que o homem. Tem homem que fala muito também, né? Claro. Mas assim, há exceções. Mas assim, a questão é que a mulher deu ouvido e ela tomou uma decisão. Ela tomou do fruto, ela comeu do fruto. E ela deu do fruto para Adão. Então ela tornou-se o papel de liderança. Ela assumiu um papel de liderança, enquanto ela deveria estar sob a liderança de Adão. Sr. Jonas. Uhum. Isso aí. Então, dentro dessa questão, veja bem, ela tomou a liderança de Adão e dentro desse pecado cometido, agora, dentro da maldição, ela teria dificuldades de submeter-se ao mandamento de Deus.
Eu não vou falar outra parte ainda não, porque depois tem que falar sobre o homem, vai voltar um pouquinho nessa parte aqui também. Não, depois vem o Adão. Agora é a mulher, olha lá. Resistência da mulher. Donas Evas, olha lá. Consequências aonde? Na mulher. Não, para com isso. Você é homem, está defendendo. Rapaz, vamos aprender. Do que nós estamos tratando aqui? Não, espera aí, vamos aprender. O que nós estamos tratando aqui? Leia lá o título. Consequências na mulher. Vocês estão querendo já jogar. Olha, foi justamente isso que aconteceu lá no jardim. Foi a serpente, a culpa foi dela. Foi eu não. E você, rapaz, um homem, um varão, já colocando os ombros para baixo. Mas perceberam bem? Olha só. Não, calma, não tem Adão agora ainda não. Agora, ô Juninho, agora não tem Adão, agora é consequência nas mulheres. Você está adiantando o negócio. Ó, isso aí também, Adão falou, foi a mulher que tu me deste, a culpa não é minha não. Olha só, está vendo a síndrome de Adão? Rapaz, continua vivo aqui no nosso meio. Mas veja bem, nós estamos tratando da mulher ainda, gente, tá? O problema é que estou vendo as mulheres querendo justificar o seu erro para cima de Adão. E aí não, depois a gente vai para Adão. Hoje não, vai deixar lá para o finalzinho do curso, lá para daqui a 3 anos, não é isso? Não, daqui a pouquinho, tá? Mas veja bem, e ela tem dificuldades, ela tem a dor de parto, mas ela também tem a resistência à submissão. Mas só que nós não podemos pegar e continuar com essa ideia de culpar o Adão, onde estava o Adão? Olha, Jesus nunca vai tratar com você assim. Você não quer Jesus não? Não quero porque o pastor falou isso, o presbítero falou aquilo. Depois ele trata comigo. O negócio é com você. É individual com Deus. Eu não vou mais à igreja não porque não me tratam bem. Tá, e o que isso tem a ver com você no céu? Aí você chega lá, o senhor fala assim, e aí? A Brenda não falou comigo. Não, depois a Brenda trata comigo, agora é você. Depois vai ter o momento da Brenda, mas agora é o seu momento. Você está entendendo a questão? Nós carregamos, né? É por isso que precisamos buscar avivamento, né? Buscar avivamento. Mas a dificuldade, essa resistência à submissão, ela vem como maldição de Deus. Ok? Deu para entender? Cidinho? A questão, a gente vai mexer um pouquinho nisso. Ele vai tentar desenvolver o papel dele. Vamos lembrar que não está tratando do homem agora. A missão do homem é liderar a sua casa. Mas a questão é justamente essa. Ali não está tratando nem diretamente ao homem. Está tratando o seguinte: mesmo o homem querendo fazer a coisa certa, haveria resistência. Por quê? Porque a mulher, ela quererá tomar, subjugar, ela colocará o homem para baixo, para que ela assuma o poder. O pecado fez isso no coração da mulher não redimida. Jesus pode transformar isso, e é isso que faz com vocês, mulheres. Mas o coração inicial era este. Olha, Adão, você... Tanto é que o mundo hoje fala o quê? O homem é demônio. É um demônio o homem. Até nas igrejas, aqui graças a Deus não, mas graças a Deus que aqui mudou. Mas antigamente era Dia das Mães, como é que é? Rainha, super heroína, ela é isso, ela é aquilo outro, ela vai aqui, Dia dos Pais. Papapá, acabou. Dia das Mães, dá quase um carro de presente. Dia dos Pais, nenhuma inteira, é meia. Está vendo? A irmã falou ali, é meia. Não, mas a questão é o seguinte: a influência de fora, dentro da igreja também. Certo? Aí começam as mulheres acusando os homens
Não vou falar dos homens agora, vou falar daqui a pouquinho. Ele vai acusar a mulher também e tudo mais, mas a mulher acusando o homem. O homem não pensa, o homem não faz nada. Ah, não? Faz não? Cruze os braços dos homens e deixa a mulher fazer tudo. O que vai acontecer? Não vai funcionar. Qual é o trabalho que as mulheres querem de igualdade? O trabalho que vai no ar-condicionado, para ganhar muito dinheiro. Mas quando fala assim, vocês vão para a guerra. Ah, não. Aí é obrigação dos homens. É essas dificuldades. Mesmo que o homem queira. Olha, tem uma famosa aí que resolveu separar do marido, sabe por quê? Sabe, Cidinha? Porque ela era muito bom. Aí ela não estava feliz. Ela queria se realizar, mas ele era muito bom, então ela quis separar do marido. Gente, isso é consequência do pecado no coração da mulher. E essa questão que falou, e ele te governará, ou seja, você terá muita dificuldade de submeter-se à função dele, tá? Gente, vamos só falar uma coisa, mulheres, acalma o coração. Nós estamos falando de vocês agora, mas nós vamos falar do Natan daqui a pouquinho. E o nosso horário já acabou, então vamos deixar para quarta-feira que vem. Renata. O pai sempre trabalhando e a mãe sempre em casa com o filho, não tem essa visão de colocar no coração do filho a liderança. Sim. E aí a gente vê nas escolas, por exemplo, a Eduarda mesmo questiona direto isso, mãe, a gente vai fazer um trabalho e isso no próximo lugar, ninguém quer fazer nada. Mas essa aí já é uma acusação de Eva. Não pode ficar tratando de Eva. Olha, o Adão é depois. Já estão acusando os meninos de não fazer nada. Olha só, para com isso, gente. Para com isso. Mas mesmo na criação, na própria criação, né? Entendi. Mas a questão é o seguinte: agora aqui, a gente está tratando o que o pecado fez com vocês, mulheres. E Jesus restaura vocês, né? Então esta é a bênção. Mesmo ainda tendo a resistência, porque ainda há resistência, não é verdade? Por quê? Porque a natureza terrena ainda não foi extinta, né? Mas ainda há, mas está restaurando, né? Restaurando. Ô, gente, nosso horário já foi embora, mas nós precisamos pelo menos ir para o homem, que senão as mulheres vão ficar chateadas, né? Ou não, vamos deixar, né? Vamos morrer o assunto aqui, depois a gente já começa lá em Caim. Pode continuar? Bom, então agora nós vamos para a consequência do homem. Agora sim, agora fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos, porque nós vamos na resistência do homem. Vamos ler então do homem? Leiam, por favor. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3, 17 e 19. Agora sim, agora podemos malhar os homens, tá bom? Mas vejam, lembre de uma coisa, vocês são mulheres agora redimidas. Por favor, contenham-se. Primeira coisa, como é que é? O irmão né, ele está no suor danado, o sol do meio-dia. Ele está suando e cansado demais. Cansado demais. A primeira coisa que vai acontecer na maldição do homem é que ele vai ter um problema na liderança, que deveria ser uma liderança saudável. Deveria ser uma liderança de Cristo. Uma liderança em que ele serve. Uma liderança em que ele busca satisfazer os anseios da sua esposa.
Deveria ser então algo em que ele fosse o último a tomar a sua refeição, ele colocasse a esposa para um lado mais protegido, ele, se fosse tivesse um dinheiro suficiente para então ele compre para ela e não para ele, coisa do tipo. Mas quando você vê ali o versículo 16, você encontra, vamos lá, a liderança que antes era servil, Então, essa questão do governará tem também, além da função do homem, da missão do homem que Deus deu, que era realmente governar, só que agora este governador da sua casa, ele está com o coração corrompido. Então ele vai querer impor uma liderança, ele vai brigar por ela, ele não vai conquistar uma liderança, ele vai exigir uma liderança, ou respeito, uma submissão, perdão. Ele vai exigir uma submissão, ele vai exigir uma postura da mulher. E uma vez que a mulher estava corrompida, então você vai ter mais conflitos neste e ele te governará. Aqui não está tratando nem no sentido de quem deve ou não deve simplesmente, mas está dizendo que foi adulterado essa missão no coração do homem, quando ele então deveria conquistar a confiança como líder, ele agora impõe a sua liderança diante da sua missão corrompida. Porque o homem, ele não foi corrompido menos do que a mulher, ele também está num contexto relacionado ao problema da depravação total. Quando fala depravação total, Adão e Eva com o seu coração todo corrompido, Adão com o seu coração todo corrompido. E há sim possibilidades, aí pode discordar alguns teólogos, que Adão estava, inclusive, Juninho, ele estava próximo de Eva quando ela tomou do fruto e comeu. E aí, porque diz assim, ela pegou, comeu e deu para ele, e ele comeu. Há uma possibilidade aqui, segundo alguns teólogos, de que ele estivesse presente ali. Então ele deveria ter assumido a sua postura e dizer para ela: não senhora, não vai fazer isto. Aí, você estava, nós estávamos na mulher, você já queria falar do Adão daqui a pouquinho, né? Rapaz, tem que defender os homens agora. Não, ou ele não comer, ou não deixar que ela comesse. Mas veja bem, quando ele come, qual é a função que ele está agindo? Sim, está obedecendo a Eva. Quando ele obedece a Eva, o que ele está fazendo? Então, o que ele está fazendo? Qual a função que ele está fazendo ali? Abrindo mão da liderança e sendo submisso. Desobediente, mas sendo submisso. Está entendendo? Ele deveria ter dito não. Ela deveria falar assim: quer conversar? Adão, vem cá. Torce o bigode aí. Aí ele chegava, tocava o bigode, aqui não. Arreda de Satanás, sai daqui. Mas ela pegou e agiu. Mas quando ela agiu, tudo indica que ele estava perto e não impediu. Não só não impediu, como ele submeteu. Ela tomou a decisão, mas ele submeteu. Então também o papel dele foi invertido. Abriu mão, como o Natanael falou aqui, da sua liderança. E aí entra o problema. E quando ele come e fica adulterado, o seu coração fica totalmente depravado, ele agora vai impor sobre a mulher uma liderança, exigir uma submissão. E aí complica a situação, porque não é para isso que ele nasceu. Não é assim que Cristo age com a igreja. Ambos, tanto o homem quanto a mulher, entregaram os seus papéis que eram seus para Satanás dominar. Então por isso que a gente sofre hoje todas essas consequências. Porque se a gente assume o nosso papel, não tem espaço para Satanás agir. Porque, como você costuma dizer, né? A gente sabendo disso hoje para nós, é pior ainda a coisa, porque a gente sabendo disso,
Você quer ver uma coisa? Dentro do que o Natanael acabou de falar ali, ele disse a respeito abriu mão, entregou o governo para Satanás. Quais foram as perguntas que Deus fez para Adão? Onde estás? A segunda, comeste? Quem te fez saber? O que significa essa pergunta, Ana Paula? Quem te fez saber? Comeste do fruto que eu disse para não comer? Quem te fez saber que estava nu? Foi Satanás, através da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E ele percebendo, e ele tendo ali os olhos abertos para a morte, a vida, vamos dizer assim, ele sentiu-se envergonhado. Tá, mas não, deixa a vergonha para lá. A pergunta é, o que Deus quis dizer com essa pergunta? Quem te fez saber? Comeste da árvore que eu te ordenei, não comestes? O que o Senhor estava querendo dizer? Ajuda Ana Paula aí. Quando você deixa de ouvir a ordem de um e ouve a ordem de outro, o que esse outro é sobre você? Eu estou dando a dica, o Natanael já deu a dica ali. Tá, Deus tinha colocado a ordem, então ele era Senhor. Mas se ele obedeceu a outro, quem tornou Senhor dele? Perceberam bem? A grande questão é justamente essa. Quem é o seu Senhor agora? A pergunta final é justamente essa. Bom, se você deixou de ouvir a mim, que sou o seu Senhor, para ouvir o outro, significa que o outro é o seu Senhor. O Senhor passou a ser o diabo porque ele deu ouvido a Satanás e comeu do fruto que não deveria comer. Vamos mais aqui. A fadiga. Vamos lá? Tá, mas tem até lá, né? Uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu, Deus taca na cara dele, bem, né? Vamos lá. Fadiga física. Primeiro, então, foi a questão de exigir e aí Cidinha entra naquela questão, né? De exigir a qualquer preço uma submissão. Agora vamos para a segunda, fadiga física. Pode ler. Então vamos aqui, duas coisas que coloco aqui dentro da fadiga. Qual é o primeiro problema que gera a fadiga? Mas antes não trabalhava exaustivo, não? Você acha? Veja bem, quando você fala de trabalho exaustivo, por que você está falando de trabalho exaustivo se não havia imperfeição no jardim? Não tinha. Mas agora tem o exaustivo. Você disse o quê? Limitação física. Por que veio a limitação física? Por causa do pecado. Então você tem agora uma limitação física diante do que lhe é oferecido para fazer. Mas não é só uma limitação física que o pecado ocasionou na gente. Por que veio essa limitação física? Qual a razão? Por causa do pecado. Mas o que era a pena? Oi? E o homem morreu quando pecou? Mas como que ele morreu se ele pecou, ele foi expulso da terra, ele gerou filhos e filhos e filhos? Fisicamente não morreu, não? Ou morreu? E agora? Ok, ele morreu espiritualmente, mas e fisicamente? Ele morreu ou não? Natanael, olha, vocês se viram com o Natanael, que ele é pastor, ele falou que morreu. Morreu? De que forma? Olha, se você pegar Gênesis 5, você vai ler lá uma história
deprimente. Adão viveu tanto tempo, gerou tantos filhos, depois viveu mais tanto tempo e morreu. Fulano de tal, morreu. Fulano de tal, morreu. Morreu. E hoje eu estou aqui, estava lá arrumando uma coisa lá em casa da Amada assim, acerta essa coluna. Para mim, eu estava certinho, mas para ela eu estava tortinho. Ainda bem que Jesus conserta o homem, havia um homenzinho torto e ele consertou, né? Isso fisicamente também, porque nós morremos não no momento de caiu, mas a partir do pecado, Adão e Eva começaram a morrer, gradativamente morrer. Gente, e aqui para nós, você vai chegar lá, filho, pode ficar tranquilo, você vai chegar lá. Eu já tive a sua idade, achava que eu era bom no negócio, rapaz. Como é que é o negócio? A dor nas suas costas. É o pecado de Adão, né? Já jogou a culpa para ele, né? Já jogou a culpa, tá vendo só? Já jogou a culpa para Adão. Adão também fez isso, jogou para a mulher. A mulher também fez isso, jogou para a serpente. Mas veja bem, eu quero falar para vocês justamente essa questão. Veja, você já nasce, hoje já nasce morrendo, por algumas razões. Por exemplo, Deus já tem todos os dias nossos determinados. Então hoje eu posso dizer assim: Senhor, graças te dou por mais um dia de vida e também por menos um dia na vida, na terra. Porque não se assuste, porque hoje você está mais próximo da morte do que estava ontem. E amanhã estará mais próximo se não estiver lá. Então perceberam bem a questão? Não é só uma limitação física que leva à morte, mas também agora você tem na terra uma questão de dificuldades. Deixa eu ver se eu posso passar aqui. Aqui é consequência da terra, né? Mas, então pensando nessa questão, você morre no relacionamento pessoal com Deus e fisicamente. Porque você vai exigir uma postura, e aí então chega, tira meu sapato. Lá em casa é assim. Não. Tira meu sapato. Já colocou comida para mim? Depois você come. Gente, não vai longe não. Agora, recentemente, numa reunião aí onde eu estava, não vou falar, mas assim, eu fiquei assim de queixo caído no sentido ruim da questão. O camarada que tem uma visão bem neopuritana, né? Daquela que não pode, mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E para piorar a situação, na hora da refeição, gente, ele sentou à mesa, a esposa sentou do lado, e acho que 1 ou 2 filhos do outro lado, e ele foi almoçar. E alguém chegou e disse para ela: você não vai almoçar não? Aí ela disse: não, tem que esperar ele terminar. Tenho que esperar ele terminar. Aí depois que ele encheu a pança, desculpe, depois que ele encheu a barriga, o estômago, aí liberou para a esposa ir comer. Totalmente contrário a Efésios 5. Primeiro come a esposa e os filhos. Se sobrar tempo e comida, come ele. Deveria ser assim. Mas nós não fazemos assim porque nós estamos corrompidos. Lá em casa a gente só podia almoçar depois que o meu papai chegasse no fim da azul e fome. Só almoçava depois que ele chegava. Depois que chegava. Eita. Minha avó ficava com dó, chamava a gente para almoçar na casa dela, só depois que ele chegasse do trabalho, ele não podia almoçar. É uma imposição de uma liderança que não tem nada a ver com Jesus. Só um minutinho que pediu primeiro aqui, eu vou para lá agora. Essa questão do problema do homem, a gente vê de forma clara as consequências, né, do pecado, até em culturas, por exemplo, rivais que não têm acesso, entre aspas, à civilização, em que os homens, por exemplo, não se responsabilizam pelo sustento da família. Ele impõe, é cultural e é pecaminoso,
Como é que eles batem papo? Porque para homem bater papo é mais difícil, né? É mais bate papo também, né? É o pecado. Mas é verdade. Então, assim, você vê o que aconteceu com o homem, né? Quem pediu lá atrás? Ok. Não, mas aí o servir, você pode até tolerar diante do que acontece. Mas o caso que eu estou falando, ela só podia servir depois que ele terminasse de comer, entendeu? É isso aí. Então está na hora de corrigir. Está na hora de corrigir. Lá em casa é uma briga, porque a Damares quer me servir, eu quero servir a Damares, aí dá briga. Mas, gente, vamos ter que parar aqui, no homem aqui, que depois vai falar um pouquinho da terra, e quarta-feira a gente continua sobre a questão da terra, ainda tendo consequências para o homem, mas sobre a terra também, porque é muito importante que a gente entenda sobre a terra, tá bom? Porque aí você fala assim, Jesus está voltando porque aconteceu um cataclisma. Mas não é porque Jesus está voltando que aconteceu o cataclisma, é porque a terra está amaldiçoada. Agora os sinais vão crescendo, depois a gente vai falar sobre isso. Mas viu só o que o pecado fez? Aqui mesmo, começaram a acusar os homens começaram a acusar as mulheres. É isso que o pecado fez. Mas vamos tratar depois dessa questão, Cidinha. Jesus restaura esse relacionamento. E o padrão o homem deve liderar como Cristo lidera e a mulher ser submissa como a verdadeira igreja. Quando fala igreja submissa, não está falando de número de pessoas, não é o hall de membros de igreja, não. Você tem bodes no meio das igrejas que não são ovelhas, certo? Está falando da verdadeira igreja que com falhas, mas se submete ao Senhor. Não é nem na perfeição, é no contexto de serviço, em que ela se submete e o Senhor serve liderando tudo. Então é por isso que teve esse problema gravíssimo, e aí a mulher sofre. Mas a dica para você, mulher, é a seguinte: não entre em confusão, em briga, em debate. Fale 1, 2, 3. Não aceitou? Fale com o Senhor e espera em Deus. A grande diferença, 1 de Pedro, capítulo 3, é que as mulheres sábias esperavam em Deus. Certo? E a nós, homens, cuidado, porque no mesmo texto de Pedro, se eu não trato a esposa com dignidade, a minha oração não passa do teto. Talvez você fale, por que Deus não está me respondendo a oração? Talvez pela maneira que você tem tratado a sua esposa. Tá certo? Então, os dois são corrompidos igualmente, ou seja, o seu total. E com isso, as dificuldades de